O Rio de Janeiro pode ser, ao mesmo tempo, uma cidade transgressora e profundamente moralista. Pelo menos é o que nos mostra o jornalista Rodrigo Faur, autor do livro A Audácia dos Invertidos, em que ele revela um Rio de Janeiro pouco conhecido, distante dos registros oficiais. E com a ajuda do Rodrigo, nós vamos mergulhar hoje na comunidade LGBTI+, do Rio de Janeiro. É uma história de visibilidade, uma história de resistência e também, claro, né, uma história de silêncios. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa do Diálogos com a Inteligência, porque a gente vai tratar desse livro fantástico que está contando uma história que ainda não foi contada. Vamos lá? Bora. Bora, rapaz. Você revela um Rio de Janeiro pouco conhecido, mas muito vibrante no seu livro aqui, A Audácia dos Invertidos. Me diga uma coisa, como é que a cidade se tornou esse centro de efervescência cultural e de resistência LGBTIA+. Olha, eu acho que pelo fato do Rio de Janeiro ter sido capital da República, capital do Império, né, e depois sempre foi uma cidade muito vanguardista, né? Então, esse cosmopolitismo do Rio, isso tudo aliado, né, ao clima, às praias, não sei, a brisa do Rio, alguma coisa fez com que a comunidade se soltasse um pouco mais aqui. Então, vinham pessoas de várias partes do Brasil e até do mundo para cá e aqui se soltavam. Então, eu acho que tem uma tese nesse livro, desse sustento, de que a cultura queer, a cultura LGBT nacional, ela realmente começou no Rio de Janeiro, sabe? Assim, ela foi daqui para o resto do país, porque muitas coisas interessantes surgiram aqui, e sobretudo nesse período que eu enfoco no livro, que é dos anos 50 aos anos 80. Bom, e como é que era esse equilíbrio, por exemplo, entre liberdade e clandestinidade? Porque ela se soltava, mas não podia soltar demais, né? Não, era totalmente clandestino. Por isso que eu conto uma história subterrânea do Rio de Janeiro. Porque as pessoas acham que, agora todo mundo, não sei o quê, tem muito viado, tem muito isso, tem muito aquilo, mas não é. Sempre teve. Agora, a gente tinha Agora, o que aconteceu é que as pessoas burlavam todas as proibições e conseguiam fazer o que elas queriam, dentro do possível. Então, você tinha, a família era contra a religião, era contra a polícia, era contra o governo, era contra a imprensa, era contra, todo mundo era contra. Mas, sabe-se Deus por quê, nesse espaço de terra do Rio de Janeiro, as pessoas se encontravam e começavam a criar laços, começavam a criar espaços de sociabilidade, começavam a transar loucamente e ter as suas coisas clandestinas. E quando era proibido num lugar, a pessoa fazia no outro. Se a pessoa era presa, no dia seguinte ela estava lá no mesmo lugar, entende? Então, essa homofobia geral, ela foi subversivamente burlada pelas pessoas que aqui habitavam. Mas não havia também, do outro lado, uma coisa que aparentemente é meio esquisita, que, por exemplo, eu tenho que ficar puxando de quando eu era criança, né? Mas assim, havia, mesmo nos ambientes conservadores, havia uma tolerância que certas profissões ou em certos lugares, esse determinado tipo de orientação sexual LGBT era tolerada ou era considerada uma coisa normal. Tudo que era atribuído ao feminino era o lugar do gay. Então, por isso que as pessoas achavam que só podia ser cabeleireiro, maquiador, dançarino, cozinheiro, tudo que era atribuído ao feminino era tolerado. Como se nas outras profissões todas não existisse. Sabe? Inclusive, tem relatos engraçadíssimos que eu consegui de imprensa antiga, de médicos, de pessoas falando que como se não existisse, por exemplo, homossexualidade no esporte, sabe? Tem um que fala que nunca viu um caso de homossexualidade feminina no esporte. Maravilhoso. Então, é isso, porque havia lugares que é como se aquilo não fosse, sabe? Como se não, só... Então, por isso, inclusive, que esses estereótipos foram tão reforçados nos programas de TV e tudo, porque essas eram as poucas profissões em que realmente as pessoas podiam ser quem elas queriam ser. Entende? Só que isso era uma pequena porcentagem do todo, porque não era muita gente em todas as profissões, entende? Agora, o que eu quero dizer é que, além disso, você
Por exemplo, as pessoas, antes de haver boate, as pessoas criavam grupos em apartamentos. Antes, assim, de você poder ter um motel para você ir, as pessoas transavam onde era possível, em ambientes, vamos dizer, embaixo de uma construção inacabada, nas manilhas do aterro do Flamengo em construção, em hotéis para solteiros, um ia na frente, depois o outro ia atrás, sabe? Nos cinemas, havia uma pegação em cinema que era um negócio assim pesadíssimo, sabe? Mas até hoje eu acho que tem, né? É um lugar. Mas antes, como você não tinha outra opção, praticamente, era o que havia. Assim, havia sessões e cinemas específicos que as pessoas sabiam que naquele horário você podia ali, que era tiro certo. Entende? E algumas regiões, embora em vários bairros do Rio tivessem, né, esse tipo de coisa, mas assim, no centro da cidade, primeiro na Praça Tiradentes, depois na Cinelândia, né? Cinelândia, Lapa, por ali. E depois, em Copacabana, eram lugares muito, muito, muito fortes, assim, em que você tinha uma concentração muito grande da comunidade. Mas em boa parte aqui do período examinado no seu livro, das 50, 60, 70, esses lugares eram os lugares mais importantes da cidade. Praça Tiradentes, Cinelândia, Copacabana... E mais cosmopolita, se você pensar bem, né? Porque tinha gente de tudo que era lado, né? Vinha gente de fora, vinha gente de vários lugares do Rio para ali, ou para fazer compras, ou para ir à praia, no caso de Copacabana, ou no caso do centro, né? Lógico, era o centro da cidade, todo mundo se reunia. Agora, a Cinelândia tem uma particularidade que, justamente, Cinelândia, né? Era um lugar que tinha cinemas, né? Muitos cinemas. Sim. E as divas do cinema sempre, né, habitavam o imaginário dos gays da época, vamos dizer. E também a Praça Tiradentes era um lugar de muitos teatros, onde as grandes vedetes, né, as grandes, né, atrizes que também permeavam esse imaginário, se apresentavam. Então, eram lugares fortes. Por exemplo, as misses também, que era uma obsessão dos gays daquela época, as misses, às vezes, para ir para o concurso no Maracanãzinho, um ônibus, elas ficavam num hotel ali perto da Cinelândia também. Então, todo mundo fazia um círculo ali para ver as missas. Então, em Rádio Nacional, um pouquinho lá mais adiante, na Praça Mauá, né? Tudo vizinho ali, também um lugar, não vou dizer que só era frequentado pela classe, mas que também as divas do rádio também, né, estavam por ali. E no caso das mulheres, uma coisa muito invisibilizada e que aos poucos foi tendo alguns pontos de encontro, como o restaurante Pizzaiolo, em Ipanema, o Gaivota, a Boate Gaivota, a partir de 76, na Barra da Tijuca, a Farm de Amoedo inicialmente era um lugar mais frequentado por elas. Então, alguns times de futebol também feminino, que já eram clandestinos, também havia partidas, e depois, a partir de 83, começaram os grandes times, que eram majoritariamente de lésbicas, 80%, 70%. Então, é isso, assim, aquilo ia se desenvolvendo. O travestismo, ainda assim, a travesti de peito eram muito poucas, até os anos 60, o homem não podia, enfim, mesmo as artistas não podiam andar de mulher pela rua, porque eram presas, então a coisa tinha que ser muito escondida, no caso das prostitutas, né? E a partir dos anos 70 ainda era assim, ainda era uma coisa marginalizada demais, mas a coisa foi abrindo aos poucos e algumas travestis artistas fizeram fama, né, nacional, né? E começaram a aparecer nas grandes revistas, mesmo durante a ditadura, elas sendo proibidas de aparecerem na televisão. Então, os shows, as revistas de travesti eram muito prestigiadas por um público hétero, inclusive, e a coisa foi galgando, foi cada vez se abrindo mais. E é uma tradição que começou no Rio de Janeiro. Assim como o carnaval gay é uma tradição carioca, como esses primeiros times de futebol feminino também, muita coisa começou no Rio de Janeiro. Uma pergunta que eu queria te fazer era o seguinte, que eu achei curioso, é que os lugares que você conseguiu mapear, onde havia o maior, assim, eram os pontos de encontro, coincidiam de ser os pontos de encontro da maior parte da população. Quer dizer, era uma resistência que ocorria, aparentemente não era uma resistência que existia através de um gueto espacial, digamos assim. Ela ocorria nos mesmos lugares, né? Em que havia um centro de diversão.
As duas coisas, né? Eu acho que, assim, havia pontos da cidade que eram comuns e que a comunidade foi invadindo e ocupando os seus espaços, como as calçadas de algumas ruas de Copacabana, a Praça da Cinelândia, né? Antes um pouco a Praça Tiradentes, isso sim. Agora, os guetos também começavam a se formar, né? Os points, né? As primeiras boates, né? O Alfredão em Copacabana, o La Cueva, depois, mais tarde, a Boate Sótão, depois, enfim, as saunas gays também que começaram na década de 70. Então, assim, alguns lugares... Então, aí sim, era uma coisa exclusiva, que você podia até ter uma música da Lacey Brandão emblemática, e você tem que ir para a boate para bater um papo e desabafar, né? Você só tinha, às vezes, aquele lugar que você podia ter uma coisa maior, né? Um beijo, uma coisa assim. Mesmo assim, nem todas, por exemplo, no La Cueva, que é uma boate desde 64, no começo se podia ter beijo na boca dentro da boate. Inclusive, a qualquer momento, a polícia chegava e quando vinha que só tinha homem, levava um monte de gente presa, suspendia o alvará da boate, era uma barra pesada. Porém, como ainda assim as pessoas se arriscavam e iam, porque era um dos poucos lugares que você podia ser quem você queria ser. Né? Então, ao mesmo tempo que você tinha, como eu falei, algumas ruas, alguns lugares que você realmente podia, você invadia assim, pela resistência da comunidade, outros mais assim, fechados, digamos assim, também começaram a aparecer. Então, foi o Carnaval também, um raro momento do ano em que, naqueles 4 dias, as pessoas podiam se soltar. Havia bailes específicos, né? Começou em 55, o primeiro baile específico, o baile do travesti no Teatro João Caetano. Aí, quando foi proibido, foi criado o baile dos enxutos, no Teatro Recreio, depois no Cine Teatro São José, e aí só nos anos 80 apareceu o Gala Gay, entendeu? Então, foi uma coisa assim, que foi indo, assim, aí não podia, fechava, ia para outro, era proibido, fazia num outro lugar, e era assim. Me diz uma coisa, o seu livro aborda a audácia dos invertidos, digamos assim, né, usando essa expressão antiquada, de 50 até 90. Mas esse período não é um período homogêneo. Né? Visivelmente se percebe até na sua fala que os anos 70 tem uma virada aí. Alguma coisa muda. 70 e pouco não é igual a 50 e pouco. Claro. Né? O que está acontecendo aí? Porque é muito interessante, porque aparentemente você tem um movimento de maior avanço na causa, de alguma maneira, e no auge da ditadura. É claro que isso deve ter a ver também com o movimento de liberação dos anos 60. A época do desbonde foi a época dos anos 70, não foi? Exatamente. Pois é, o que você acha que está acontecendo ali? O que foi o desbonde? A partir do final dos anos 60, né, começou, né, o movimento hippie fora do Brasil e tudo mais, e claro que isso chegou um pouquinho atrasado aqui no Brasil. A gente assim, a gente não pode comparar o que aconteceu com os gays, vamos dizer, enfim, os LGBTs mais pobres com os mais ricos ou com os artistas, né? Tem muitas graduações e eu mostro muito isso no livro, né? Não é nada muito homogêneo em nenhuma época, tá? Agora, houve uma turma de pessoas que frequentavam, por exemplo, no Rio, que frequentavam a Praia de Ipanema, as dunas da Gal, etc, etc., e que eram exatamente os filhos dessa contracultura, né? Então, o que aconteceu? Essas pessoas, elas começavam a se vestir de uma maneira mais ousada. Por exemplo, o Caetano chegou do exílio com os tamancos. Imagina, o homem não usava tamanco, não usava camisa estampada, não usava camisa colorida, não usava brinco, não usava pulseira, não usava sandália havaiana. Tudo isso era coisa de mulher. Então, nesse período, as pessoas começavam a desbundar, tanto os héteros quanto os gays. Então, por exemplo, o show que o Caetano faz quando ele volta do exílio, ele emulava uma Carmen Miranda, que não era exatamente como muito bem fala o Luiz Antônio de Castro, que é um grande intelectual, ele não imitava aquela Carmen Miranda dos anos 30, mas como os gays faziam a Carmen Miranda no carnaval, vamos dizer. Entende? Então, assim, a forma... ele usava um batom que era uma coisa, sabe, diferente, que
tinha a ver com a boca da Gal, e a Gal também com aquela figura diferente. Toda vez que ela ia à praia com alguma coisa, as bichas imitavam, sabe? E então aquilo tudo era, e as drogas também, aquilo tudo que estava rolando, aquilo foi uma coisa de libertação muito grande, sabe? Assim, é como se pela primeira vez uma parte da população começava a entender, não, eu posso ser diferente, sabe? Não existe só uma maneira de ser homem, uma maneira de ser, de ser mulher. Ali na praia já iam casais gays, casais de mulheres, e não era uma coisa tão escondida. Aham. Sabe? Agora, é claro que isso foi para uma pequena parte. Por exemplo, as travestis, né? Enfim, essas já frequentavam a Bolsa de Copacabana. Certas bichas de uma classe social também mais... menos favorecida também, não, eram grupos que não se misturavam tanto, entende? Uhum. Muitos desses primeiros transformistas, que eram homens que durante o dia eram cabeleireiros, maquiadores e tudo mais, tinham sido office boys, não tinham estudo, vinham de um extrato social muito baixo. Essas pessoas apenas foram indo pela corrente, sabe? Então, assim, se eles achavam alguma boate para se apresentar, algum palco, mesmo que seja eles iam fazendo aquilo meio que na onda, sabe? Assim, sabe? E, não pode, a gente tem que tirar a peruca, não sei o quê, para ir para um outro inferninho se apresentar, tudo bem, faziam, entravam no táxi e ia, entende? Então, era isso. Assim, a gente não pode homogeneizar a coisa. Agora, realmente, a partir da década de 70, isso começou a influenciar costumes, começaram a aparecer capas de disco, músicas, alguns filmes, começaram a aparecer com essa estética, né, e com alguns personagens, né, baseados em alguns reais, né? Então ali era o início de uma transformação. Ney Matogrosso vem daí, né? Então, assim, foi a época que pôde aparecer um Ney Matogrosso, uma Maria Alcina, que era uma cantora também andrógena, uma mulher com uma voz masculina, um Ney, um homem com uma voz feminina que rebolava, né? Os Croquetes, né? Um grupo teatral que eles não queriam ser travestis, mas eles se travestiam, mas tinham pelos, como o Sexo Molhado também. Então, foi uma época, o Edi Star também era outro desses caras. Então, isso tudo, as pessoas viam algumas pela TV, pelas páginas das revistas e tudo mais. Então, aquilo, claro que causou um impacto. Se você era um jovem de 7 anos, 8 anos, você se deparava com aquilo, pô, isso é uma possibilidade. Eles podiam nem levar isso a ferro e fogo para a sua vida, na época, mas era diferente. Em outras épocas não tinha nada disso. Então, eu lembro exatamente quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava na casa da minha bisavó, não sei se era Páscoa, se era Natal. Minha mãe, eu lembro, mas a minha mãe é que fala que o Ney Matogrosso estava no Fantástico. Ele estava dançando, não sei se era menina, se é homem, aquela coisa assim. Minha mãe disse que eu virei para ela e perguntei assim: mamãe, ele é homem ou mulher? Assim. Mas assim, eu acho que isso também contribui muito para uma espécie de normalização, porque você não começava a deixar de ver aquilo como... Você estar na televisão significava que você não... Exatamente. Que aquilo não era um padrão de comportamento mais absolutamente reprovável, né? Não, e foi tão... O Secos e Molhados, quando apareceu, vendeu mais que Roberto Carlos. Foi uma coisa fortíssima. Encheu o Maracanãzinho em 74, foram 20 mil pessoas no Maracanãzinho. Então, assim, nem a ditadura conseguiu conter aquilo, porque foi uma coisa fortíssima, né? E ele virou um astro, né? E da noite para o dia. Então, assim, é isso que eu falo, assim, a gente tem que entender, assim, para o Ney, por exemplo, ele nunca quis rótulos, ele sempre quis, ele nunca quis ser o cantor gay, ele queria não respeitar o masculino e o feminino. Ele não queria... sabe, que uma coisa acaba aqui e a outra começa aqui. Não, ele queria misturar, ele queria confundir, ele queria mostrar que era possível você transgredir nesse sentido. E para isso ele foi as últimas consequências. O Ney que a gente vê hoje nem parece... Na época era muito mais agressivo, até porque tinha que ser. Então era uma maquiagem muito forte, era muito brilho, era muita pulseira, era muitos penduricalhos. Ele realmente, até o início dos anos 80, ele realmente foi as últimas consequências. Assim, tem clipes dele que ele beija o próprio espelho, tem capas de disco que
ele sabe que ele está praticamente nu e completamente feminino, sabe? Então, foi realmente uma grande revolução. Ele é um divisor de águas nessa história. E morou no Rio de Janeiro. Escolheu o Rio para morar, não à toa. Você não consegue imaginar ele vivendo em outro lugar. Pela persona também que ele desenvolveu. E é uma coisa extraordinária, porque agora você está falando isso, eu nunca associei ele assim, lá vem o gay, lá vem o... Não, porque justamente ele tinha essa coisa também muito, muito forte de... Não é que é agressiva, não, mas é uma coisa de contestação. Exatamente. E que ele não está acomodado naquele papel, entendeu? Ele tá o tempo inteiro... Eu sempre vi como artista. Sempre. Exatamente. Então é fascinante, assim, você costurar essa história com as coisas que estavam acontecendo naquela época, é muito legal. Eu consegui fazer nesse capítulo uma costura, também com depoimentos do Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, que também é outro cara desse desbunde, e tem uma história interessantíssima, porque o Bigode vinha de uma educação totalmente de esquerda castiça. Né? E para a esquerda, naquela época, ser gay era quase que uma coisa da burguesia, um fetiche da burguesia, uma frivolidade. Então, o pai dele achava, sabe, quando começou a desconfiar que ele estava afim do... Como é o nome dele? Do grande escritor da época, ele começou a repreendê-lo, sabe? Como se fosse um absurdo aquilo. E ele transgrediu completamente aquilo e foi um dos poucos cineastas assumidamente gays do Brasil. Porque tinha uma esquerda comunista oficial, digamos assim, do partidão, exatamente. De linha stalinista, que eu acho que era mais homofóbica do que a direita, às vezes, entendeu? Sim, com certeza. E aí é isso, você vai vendo, né, como é que as coisas realmente em pouco tempo mudaram muito, né? E assim, essa memória é uma memória que até, sei lá, 10, 15 anos atrás, não era uma memória que interessasse. Então, assim, o que aconteceu na minha geração, quer dizer, as pessoas que vieram 10 anos depois não sabiam. O que aconteceu 10 anos antes de mim, também as pessoas não sabiam, e por aí vai. Então, quando eu resolvi fazer esse livro, eu até pretendia falar dos anos 90, foi quando eu comecei. Mas o passado se tornou tão forte, quando eu fui entrevistar pessoas de 70, 80, 90 anos, eu falei, não, eu tenho que privilegiar essa turma que está mais idosa. Então, eu comecei a ver que eu não inventei nada, na verdade, estava tudo já aí. Só que era uma cultura subterrânea, era uma cultura escondida, sabe? Então, é importante que os novos saibam que a gente não veio do nada. Sabe? Então, tem coisas engraçadíssimas. Eu entrevistei uns gays que hoje estão com 90, 85 anos, que quando eles havia negócio de telegrama, antigamente. Quando eles descobriram que os entregadores de telegrama eram gatos, eles passavam os telegramas para si próprios, só para eles receberem em casa e poderem abrir. Você não quer entrar? Sabe? Quer dizer, as bichas sempre foram terríveis, entendeu? Não perdiam uma oportunidade, entendeu? E no dia do sequestro do embaixador suíço, em 70, no Galeão, eles tinham marcado de ir lá numa pegação, entendeu? Para ver se pegavam os policiais, alguém ali e eles foram e conseguiram. Quando chegaram lá, um amigo, que vocês estão loucos? Você não está cheio de polícia aqui, porque estão tentando achar... Não, mas tudo bem. Mas eles conseguiram. Então, assim, eles não tinham limite, entendeu? Porque, assim, para você ser o que você quer ser, quer dizer, o que o seu desejo fala, ainda mais quando você é jovem, você não... Sabe? Uma vez que você vê que aquilo não vai ter volta, você vai sem ter... Sabe? Faz mesmo o que o seu instinto manda. O pessoal que frequentava a Cinelândia, só por serem afeminados, eles muitas vezes eram presos, de sacanagem, entendeu? Mas faziam todo um terrorismo com eles, queriam saber onde moravam para chantagear os pais e tudo, eles não diziam. Aí 2, 3 dias depois estavam lá no mesmo lugar, entendeu? E não faziam nada, só estavam conversando. Mas aquilo era uma afronta para aquele tipo de delegado da época, entendeu? Que tinha a coisa da homofobia, do machismo, da moral e dos bons costumes. Então, havia essa coisa, não uma perseguição para matar, mas uma perseguição
Para jogar dentro do armário de volta. Exatamente. Então, o que eu acho mais... Assim, claro que no livro eu conto alguns casos terríveis que aconteceram, de morte, de algumas coisas mais extremas, mas não é um livro de vitimismo, é um livro, pelo contrário, é um livro que mostra a resistência da comunidade, quer dizer, como é que essas pessoas conseguiram criar para si espaços que não havia, sabe? Para sobreviver, simplesmente para serem o que queriam ser. Não era para afrontar ninguém, não era para... Não, eram pessoas, elas queriam, sabe? E alguns... Tem 3 tipos de personagens no meu livro. Anônimos, famosos só dentro do gueto e famosos famosos. Então, nós já falamos aí do Ney, já tem, claro, a Rogéria, que foi uma figura importantíssima. A Rogéria chegou num lugar que nenhuma outra conseguiu, né? O travesti da família brasileira. Mas isso é uma babaquice que ela inventou nos últimos anos de vida, que era uma... O que ela queria dizer com isso? Eu que ela acho era tolerada, que ela era... alguma coisa assim, que ela era, vamos dizer, como se ela fosse querida e mais séria do que outras, vamos dizer, mas não é isso. Muito antes disso, a Rogéria, ela foi para todos os lugares, para teatro, para cinema, para TV, ela foi jurada, ela chegou em tudo que foi lugar, pela inteligência, pelo carisma, pelo humor que ela tinha. Né? Desde 64, quando ela começou. E outras pessoas também, Clóvis Bornai, Evandro de Castro Lima, que eram grandes pessoas que desfilavam no carnaval com aquelas fantasias louquíssimas, né? Imagina, o Bornai desde os anos 40, que ele já botava aquelas maquiagens, aqueles frufrus todos, aquelas coisas, e era um cara assumido, dentro do que se podia chamar de assumido, que era um cara que sempre defendia a classe quando era preciso, em diversos momentos, né? Foi um cara importantíssimo também. Então é isso, assim, eu peguei vários exemplos assim, de pessoas, né, como a própria Ângela Rorô, que nos deixou agora, que era assumidérrima também, era uma pessoa que também não tinha problema com isso. Antes dela teve a Dora Lopes, uma outra cantora, que tinha uma boate em Copacabana, o Caixotinho, não era tão escancarada quanto a Ângela, mas a imprensa fazia piadinhas homofóbicas falando desse inferninho que ela tinha ali na Carvalho de Mendonça, em Copacabana. Então, quando você vai puxando o fio, você vai vendo, assim, como as coisas se espalharam. Por exemplo, havia a Turma OK, que era um coletivo, que é o coletivo mais antigo, talvez, do mundo, de LGBTs. Então, o que eles faziam? Eles se reuniam em apartamentos, antes de ter sede própria, ou para conversar, coisas que eles gostavam, ou para fazer os seus desfiles de Miss, que ainda não era gente montada como hoje, mas era uma grande brincadeira, né? Era uma semi-montação que depois foi se sofisticando. Então tinha Miss Primavera, Miss isso, Miss aquilo, e eles instalavam o dedo, porque se batesse em pau podia chamar a atenção da vizinhança. Eles só foram ter sede nos anos 80. Então tem a história dessa turma. Nessa turma também tinha um cara que tinha um jornalzinho, um fanzine, que todas as pessoas, os personagens tinham nomes femininos, mas eram homens, não eram travestis também. Então, eles eram contavam as fofoquinhas, os usos e costumes daquela turma. Então, era o Snob, por exemplo, que era o Agildo Guimarães que fazia, que era membro da Turma OK. Mas assim como o Snob tinha o Cinelândia à Noite, que eu consegui alguns exemplares raríssimos, que era da turma da Rogéria, da Valéria, da Heloína, turma que frequentava a Cinelândia, que todos depois viraram artistas. Tinha o Mito, que era de Niterói, tinha o Subúrbio à Noite, que era uma turma jamais lá do alto subúrbio. E todos esses jornais também faziam suas premiações, suas festinhas caseiras. Então, é o que a gente pode chamar realmente de uma subcultura escondida do Rio de Janeiro. Entende? As mulheres também começavam a ter as suas próprias, quando tinha uma mãe mais liberada de uma ou de outra, elas também criavam nos apartamentos delas pequenas boates, transformavam esses apartamentos em pequenas boates, aí ficava sempre uma na porta de leão de chácara, entende? Aí quando a vizinhança descobria, não podia mais, aí ia fazer na casa de outra, até que começaram também as primeiras boates. Aí, era tudo tão terrível que as primeiras boates que abriam, por exemplo, teve uma chamada L'Etoile, em 59, em Copacabana, um lugar pequenininho, assim, que devia caber 50 pessoas, que quando a polícia resolvia sacanear, entrava
fichava todas elas e publicava o nome completo, a identidade, onde morava, entendeu? Estavam nesse lugar... No jornal? No jornal. Colocava o nome completo e quem estava. Às vezes também em algumas festas que o vizinho chiava, eles também iam dentro, não estavam fazendo nada. Mas aí fichavam o nome de todas as pessoas, botavam o nome, a identidade, a profissão, só para constranger as pessoas. Uma vez no Alfredão, que foi uma boate famosa de Copacabana, que não era 100% gay, mas era. Não era, mas era. E eles resolveram, para promover a boate, fazer um casamento gay. Fake, da Marquesa, que viria a ser uma grande transformista, com o porteiro da boate. Um jornalista, João Luiz Albuquerque, e mais um outro resolveram fazer isso. E aí, um dos sócios que está vivo, Eduardo Gonzalez, com 91 anos, que depois abriu o La Cueva, falou, não faz que vai dar M. Não faz isso. Não, vamos fazer. Resultado, eles publicaram uma matéria totalmente homofóbica na Fatos e Fotos, chamada As Bodas do Diabo. Nossa Senhora! E aí fizeram assim, a descrição é uma coisa que você vê nitidamente que era para sacanear, sabe? E aí, claro, 3 dias depois a boate fechou, eles foram processados, deu uma M danada. E aí, 1 ano depois, o seu Eduardo conseguiu abrir o La Cueva, assim, 100% gay, e ele viu que esse público precisava de um lugar. Ele não é gay, mas ele viu que era preciso um lugar assim, e foi um sucesso, apesar de ter também ter ficado fechada há algum tempo, também por esse tipo de homofobia. De vez em quando batia a polícia, aí para sacanear fechava 15 dias, 1 mês, a boate, mas ela resistiu. Então, eu morava ali no Costa do Cantagalo, então a rua, o que eu descia para a praia com os meus pais e tudo, é Miguel Lemos. Miguel Lemos. Quer dizer, que é onde fica a La Cueva. Isso. E a 15, 20 metros da La Cueva tinha o Teatro Brigitte Blair. Sim. Que tinha o... De dia era peça infantil, de noite era o... Revistas. Teatro das Bonecas, que chamava. Exatamente. Mas era um pouco hétero que frequentava, né? Isso é interessante. Não eram muitos gays que iam ver esse tipo de espetáculo. A não ser quando algumas delas faziam boate. Começaram a fazer boate, que foi final de 70, início de 80, já começava a ter várias boates com esse tipo de show. Aí tinha show no Papagaio, tinha show até no Sótão passou a ter, no Le Jardin, enfim, e outras tantas que apareceram no Gaivota, e depois no Boêmio, a Laura de Vison, também foi uma figura importantíssima. Laura de Vison era professor de geografia do Pedro II? Era de história, de ciências sociais, Norberto Chucre. Ele tinha uma vida dupla durante o dia. Hoje na internet seria impossível, mas naquela época dava. Ele botava uma cinta para abafar os peitos e era um professor sério durante o dia e muito querido. Sim. E durante a noite fazia uma linha absolutamente louca, escatológica, em várias boates, principalmente no Boêmio, na Santa Luzia, que ele fazia um show, ela fazia um show na escada do Boêmio, do 2º e 3º andar. E cheguei a ver no final, dos anos 90 já. E ela, assim como a Lorne Washington, que nos deixou há 2 anos, no Papagaio, chamavam de Papagay, e outras boates, a Heloína com os Leopardos, assim, foram algumas das figuras que, quando houve o auge da AIDS nos anos 80, pois é, isso que eu queria perguntar. Elas conseguiram elevar um pouco a moral da comunidade, não deixando a peteca cair, né? Pois é, era isso que eu queria perguntar também, porque a gente está numa abertura aí da década de 70, a coisa está andando, aparentemente o negócio está indo bem, e de repente caiu esse raio em cima da comunidade que foi... Eu acho que se não fosse a AIDS, a coisa já estava abrindo no início dos anos 80, até com muitas músicas, filmes que falavam de uma forma mais simpática sobre o assunto, peças, né? Teve um boom de peças, de filmes, de músicas brasileiras, né? Masculino e feminino do PP, O Homem com H, Maria Sapatão, o Super-Homem, a Canção do Gil, Dá um Close Nela, um monte de músicas, que a coisa parecia que já ia, de repente, com a AIDS, isso assim, atrasa em 10 anos, essa abertura da comunidade, esses assuntos começam a ficar complicados, ninguém falava muito, e o ativismo também, que estava começando na virada de 70 para os 80, imprensa gay, com o Lampião da Esquina, o Grupo Somos e outros, né, Triângulo Rosa, que estavam começando a aparecer, de repente eles se dissipam, né, no caso os grupos, para cuidar dos doentes, né, para ir para a saúde pública,
para dar um pouco, enfim, para salvar a comunidade, para salvar os seus pais. E muitas lésbicas também ajudaram muito os gays nessa época. E então esse nosso ativismo, que já tinha sido atrasado por 10 anos por causa da ditadura, se atrasa por mais 10 anos até realmente começarem a se organizar melhor para quererem direitos políticos. E aí, a partir de 95, é que começa a primeira parada gay, é que tem uma conferência internacional, a ILGA, aqui no Rio de Janeiro, e ali é uma nova semente para se começar a pensar em direitos políticos, que até então a nossa comunidade não tinha nada. Então, se um cara era assassinado, uma travesti ou um gay, por homofobia, ficava civis. por isso mesmo, porque ninguém investigava. Esse é direitos civis, mais do que direitos políticos, né? Civis, exatamente. Então, era uma coisa horrível, assim, teve o Luiz Antônio Martinez Correia, foi esfaqueado, com não sei quantas facadas, o grande Gil Brandão também, que foi um cara que criou a questão do prêt-à-porter para as mulheres fazerem em casa seus próprios moldes, um cara fantástico, fazia até televisão, foi assassinado também. A Shirley Montenegro, uma grande cantora da comunidade travesti, que era chamada a lírica, porque ela tinha uma voz, né, de cantora lírica, também foi assassinada. A maioria desses crimes, quando não era uma pessoa assim muito, muito, muito famosa, ficava por isso mesmo. E as pessoas ainda publicavam a versão dos algozes nas matérias, extremamente homofóbicos, como se fossem plausíveis, sabe? É inacreditável. Então é isso, eu acho que é importante a gente ter essa consciência, essa memória, né, quer dizer, documentada em algum lugar, para que a gente valorize até as coisas que a gente tem hoje, sabe? Assim, não é o ideal, está longe de ser, mas o que a comunidade já conseguiu é muito bacana, sabe? Então é importante que os novinhos e as novinhas saibam que isso não cai do céu, que tem uma história muito forte aí atrás. Sim, que é a história do teu livro. Exatamente. Como é que foi a resistência e a reconstrução digamos assim, não digo só do orgulho, mas assim, como é que... Porque esse negócio da AIDS durou o quê? Durou 10 anos, estava falando. Durou como é que foi essa história? Como é que foi esse negócio? Porque eu me lembro que era um negócio muito barra pesada. Tinha a questão do Cazuza, teve o Lauro Corona, era uma perda atrás da outra, entende? Tinha pessoas que iam a 3 enterros por semana, né? E as pessoas começavam a morrer e ninguém sabia direito por quê. Tem uma travesti chamada Angela Leclerc, maravilhosa, que ela falou assim, olha, eu consegui comprar vários imóveis, inclusive distribuir pela minha família, porque achava que era possível, e comecei a botar no nome de outras pessoas, porque como todos os meus amigos estavam morrendo, falei assim, eu vou ser a próxima. Entende? Eu não sei porquê, mas as pessoas achavam que realmente era uma doença que dava em gay, em travesti, essas coisas. Então, as pessoas não tinham muita informação ainda e ela botou os bens dela no nome dos parentes porque achou que ela fosse a próxima. Assim como também tem ativistas que contam isso também, que as pessoas tinham os mesmos hábitos, frequentavam os mesmos lugares, morriam como dominóis, então eu falei assim, as pessoas ficavam em pânico, né? Então foi muito brabo, até entender o que era, como é que pegava, os modos de prevenção e tudo mais. E para você, por exemplo, explicar para uma pessoa dessa que sempre foi livre, que veio da época do desbunde, que você tinha que usar um preservativo. Sabe? Para as pessoas que estavam começando na época é uma coisa, as pessoas que já vinham fazendo aquilo há 10, 15 anos, foi muito difícil, né? Então essas pessoas foram as mais, assim, visadas, né? Foram as mais vulneráveis, né? Pela doença. Então é isso, é uma história forte também, né? Tem esses episódios, mas em paralelo é isso, ninguém deixou de se divertir, sabe? Tinha a banda Carmiranda no Carnaval, a banda de Ipanema que foi invadida pelos gays, tinham esses espetáculos que eu disse, tudo isso amenizava um pouco esse terror, né? Você acha que 90, então, que é quando você termina o livro, né? Vocês não sabem, mas vem aí o segundo volume.
que está acontecendo em 90 que vai dar... Né? Você precisa fazer o spoiler do segundo volume. Mas assim, o que está acontecendo em 90 que você acha que está dando a virada ali? Você acha que é a superação dessa coisa da... Eu acho que... superação da AIDS, não, porque é exatamente 85, 86, 87, que é o... É o auge ainda. O Cazuza morre ali em 90. Exato. Mas o que acontece é o seguinte, é que eu acho que nesse momento cai a ficha para a imprensa e para as pessoas que a AIDS não é uma coisa da comunidade gay, da comunidade LGBT. É uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa. Então, esse estigma começa a virar a chave. Eu lembro que tem a Sandra Breia também, que morre nessa época. Exatamente, um pouco depois. Aí tem um monte, sabe, aí outras pessoas que estão exatamente, né, da comunidade começam a morrer e tudo mais. Aí começa a haver uma coisa, não só no Brasil, mas internacional, de uma mudança de mentalidade. Aí isso já vai aparecer em grandes filmes da época e tudo, até que meados dos anos 90, começa também essa cultura drag mundial e tudo, e isso também se espelha em alguns filmes como Priscila, Rainha do Deserto, e aí a coisa começa a mudar. E aí as coisas de prevenção, os métodos de prevenção já estão mais eficazes, as pessoas já estão se cuidando mais, ainda matava, mas a coisa já... Aí depois, já no final dos anos 90, acham os novos medicamentos e a coisa fica mais controlada, né? Então essa é a mudança que vai ter nos anos 90. E o que você vai contar, então, no segundo volume? Ainda não posso te dizer, porque eu fiz 5 livros em 5 anos, sabe? Então, agora eu quero, assim, ainda divulgar esse meu trabalho, porque tem muita coisa interessante ainda para ser falado, né? Para ser divulgado. E aí, depois é que eu vou pensar em outras coisas que eu também quero fazer. A biografia da Ângela Rorô também é uma das coisas que eu sempre quis fazer, eu vou fazer, que é uma pessoa muito importante, mas agora eu quero me ater a esse livro e os outros. Eu lancei o da Beth Carvalho também, Uma Vida pelo Samba, agora, do primeiro semestre, também está fresquinho, então eu quero ainda, por enquanto, ficar na minha obra. Muito bem, Rodrigo. Obrigado por ter vindo aqui dividir com a gente essa sua verdadeira história da comunidade LGBT no Rio de Janeiro durante nada menos de 40 anos, 1950, 1990. É uma história que não está escrita em lugar nenhum, de maneira tão sistematizada, de maneira tão ampla, e que é central para entender essa subcultura, né? Essa subcultura da comunidade na cidade, suas contradições, né? E para quem nos acompanhou até aqui, A Audácia dos Invertidos, este livro é um convite a olhar para o passado, não como curiosidade, né? Mas como uma chave para entender o presente, que, como a gente já percebeu aqui, também vai chegar a hora do livro também, do tempo presente de 90 para cá, né? Outras reflexões sobre memória, cidade, cultura, diversidade estão disponíveis no acervo digital da revista Insight Inteligência. Vale a leitura. E a gente se encontra no próximo Diálogos. Até lá! Tô sem fôlego, simplesmente fantástico. Isso se faz em vida, parabéns ao meio. Que maravilhoso, obrigado por essa obra-prima. É um deleite ouvi-la, grandiosa. Esses são só alguns dos comentários de quem já assistiu ao documentário Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, no streaming do Meio. Uma conversa como você nunca viu, em que a maior atriz brasileira revisita quase um século de vida e de palco. Ela conta da infância do subúrbio, da primeira visão da magia do teatro, da força do rádio, da TV, do cinema. Ao lado de Cora Rona e Ricardo Rangel, Fernanda abre o baú das amizades, das saudades e dos encontros que mudaram a sua história. É íntimo, é emocionante, é histórico. Se você ainda não assistiu, o filme está disponível exclusivamente para assinantes do Meio Premium no nosso streaming. Além dessa produção incrível, nosso catálogo conta também com séries e documentários que você só encontra aqui. Assina, assista e viva esse encontro com Fernanda Montenegro.